ferramenta de IAs na execução de projetos de consultoria, que será ministrado pelo Henrique Mesquita, graduado em administração pelo CEUB. Em 2021, foi diretor de projetos da empresa Júnior PCI, gerente de projetos na consultoria Cosmos Gestão, criador de soluções e Scrum Master no laboratório de inovação Hard Lab. Agradecemos ao ministrante e a todos que se inscreveram. Informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada e a gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat. Participe da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues para a comissão organizadora no Auditório Verde da FACE e nos nossos pontos de coleta. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agora passamos a palavra ao ministrante Henrique Mesquita. E aí, galera, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer em conhecer vocês. Vou compartilhar aqui minha tela rapidinho, tá? Estão conseguindo me ver, enxergar? Me ver, me enxergar? Me ver, me escutar? Ver a apresentação? Tá tudo certo? Tudo perfeito. Top. Então, vamos começar, né, gente? Vai lá. Primeiro, acho que o Reinaldo já me introduziu, mas só fazendo alguns adendos aqui à palestra. Essa vai ser mais uma aula, um workshop sobre ferramentas de IA para consultoria, mas que vocês não vão precisar só usar na consultoria. Vocês vão conseguir ver que dá para usar isso aqui tanto em consultoria, nos negócios, em marketing, independente do que você estiver fazendo dentro de negócios, dá para usar algumas dessas ferramentas, dá para fazer algumas desses ensinamentos. A primeira parte vai ser um pouquinho mais teórica, vai ser só contando alguns acontecimentos, alguma história da inteligência artificial, e depois vem realmente a parte mais o ouro, vamos dizer assim, né? Tipo, quais são as ferramentas que dá para usar, o que vocês podem fazer nessas ferramentas e tudo mais. Fechou? Vamos deixar a maioria das perguntas para o final, mas se vocês tiverem alguma pergunta bem pontual sobre algum slide ou sobre alguma coisa que eu falei específica, que vocês sabem que vai esquecer para o final, alguma coisa assim, já pode fazer, manda no chat que a galera já vai ler para mim e me informa, fechou? Bora nessa. Acho que é importante só dessa minha parte aqui. Eu não sou a pessoa que tenha muito tempo inteligência artificial na minha vida. Eu tenho tecnologia na minha vida há muito tempo, eu sempre fui um entusiasta, mas realmente começou a inteligência artificial a ser colocada assim na minha rotina e tudo mais, quando no laboratório de inovação Hands Lab, no começo do ano. Então lá eu comecei a usar bastante no dia a dia, comecei a aprender a usar. Hoje em dia, eu estou numa consultoria chamada Cosmos Gestão. A gente veio derivado aí da DIM, da EJ de Administração do curso da UNB. E a gente usa também bastante, tanto em consultoria, quanto para cliente, quanto para todo tipo de necessidade que a gente tenha internamente. Até porque nós somos poucas pessoas, então para otimizar o nosso trabalho, para deixar um pouco mais produtivo o nosso trabalho, a gente usa algumas ferramentas que são bem interessantes. E eu acho que a coisa assim mais importante moldou muito minha visão foi ter entrado na empresa júnior do Uniceub, no caso, foi a PCI. Lá eu cheguei a ser diretor de projetos, então caminhei ali gerente, consultor e tudo mais, até chegar nesse ponto de diretor. E foi assim, simplesmente algo fora do normal para minha experiência de carreira, de amizades e tudo mais. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria só de fazer um check-inzinho rápido com vocês. Podem abrir o microfone ou colocar no chat. Eu queria saber qual foi a notícia mais bizarra, ou então a mais interessante que vocês viram sobre inteligência artificial, tecnologia, sobre todos esses aspectos assim. Particularmente o meu
foi sobre... Qual que era mesmo? Desculpa. Ah, sim. A galera conseguindo fazer com que o ChatGPT desse algumas chaves de ativação da Microsoft, conseguindo algumas senhas, conseguindo algumas coisas que são teoricamente legais pela plataforma do ChatGPT, mas que eles conseguiram, de alguma forma, através dos prompts e desativando a ética, vamos dizer assim, do ChatGPT. Queria saber de vocês, qual foi a notícia assim, mais bizarra, ou algo mais interessante que vocês viram nesses últimos tempos? Alguém tem alguma coisa? Pode abrir o microfone se quiser. Nenhum, nada? Nada, nada, nada que vocês tenham? Top. Bom, Então eu vamos... vi uma. Pode falar. Eu vi uma matéria dizendo que a inteligência artificial ia ser aplicada para óculos para pessoas com deficiência visual. Assim, elas não precisariam mais usar bengala ou cachorros guia, que são muito difíceis e caros, né, de se conseguir, não tem para toda a população. Então, existiria um óculos que é conectado a um fone de ouvido que descreveria os ambientes, os perigos. Uhum. Massa. Tem, inclusive, algumas dessas que são, tipo, uns chipzinhos que são colocados no cérebro das pessoas que ativam certas áreas para fazer ela ver de novo, né? Dependendo da deficiência que ela tiver. Então, muito, tipo assim, literalmente parece estar uma Matrix agora, né? Tipo, em questão de tecnologia. Já tá fazendo umas coisas bem, bem interessantes mesmo. Mas, vamos continuar aqui. Mas, antes de começar, assim, realmente, eu coloquei o próprio ChatGPT para descrever o que é uma inteligência artificial. Então, nada melhor do que o próprio ChatGPT para dizer o que ele se considera uma inteligência artificial. Então, basicamente, é uma tecnologia que permite que as máquinas aprendam e tomem decisões com base em dados e experiências passadas, de forma semelhante aos seres humanos fazem. Então, se você tocou a mão no fogo e viu que está quente, você criou uma memória, uma experiência, você não vai repetir, você tende a não repetir isso novamente. Assim como um carro autônomo, quando ele está aprendendo ali, na base de dados dele, os pesquisadores eles colocam várias situações em que, de atropelamento, por exemplo, e aí coloca que aquilo ali é algo ruim, que não é para aquilo acontecer. Então, o carro autônomo ele vai lá e tenta, ao máximo, evitar com que aquilo ali ocorra, seja freando, seja mudando de direção, e então tem essa similaridade com a questão do ser humano. Esse tipo de tecnologia ele engloba uma variedade de técnicas, incluindo aprendizagem de máquina, redes neurais, processamento de linguagem natural. A maioria delas a gente não vai ir a fundo aqui, vai ser uma coisa um pouco mais leve, beleza? E elas permitem que as máquinas elas compreendam ou até mesmo antecipem informações. Então, algumas coisas que um ser humano às vezes demoraria um pouco mais para conseguir, para notar, para perceber, ela vai muito mais rápido. Ela já sabe, ela já viu aquele padrão milhões de vezes no treinamento dela, bilhões de vezes. Então, ela já sabe o que tem que ser feito ali, independente de alguém mandar ou não. E isso ocorre, por exemplo, nos carros da Tesla. Você pode ver que eles já foram treinados, eles sabem que aquela situação ali, o cara, aqueles 3 segundos que ele vai demorar para pisar no freio, não vai ser suficiente. Ele já vai automaticamente. Então, essa é a grande sacada de rapidez e agilidade da inteligência artificial. A inteligência artificial ela começou assim a ser falada muito na década de 50 pelo John McCarthy e o Alan Turing, e tem até algo bem interessante que é o teste de Turing, que é basicamente um teste para saber o quanto que uma máquina ela consegue se passar por um ser humano. Então, se a máquina passa por esse teste, significa que um ser humano não consegue decidir se aquela máquina que está falando com ele é um ser humano ou uma máquina. Então, começou na década de 50, hoje já é um teste um pouco mais ultrapassado, mas ainda é válido para algumas poucas situações.
Na década de 60 e 70, ela começou a ser utilizada profissionalmente, então, para diagnosticar doenças, elas foram muito treinadas com base em símbolos, lógicas, algo mais rudimentar. Na década de 80, foi um grande hiato da inteligência artificial, porque, basicamente, na década de 60 e 70 foram criadas muitas expectativas sobre inteligência artificial, algo muito grande, algo que ia revolucionar, realmente revolucionou, mas a expectativa de tempo deles não estava correta. Então, na década de 80, começou a ter menos investimentos, os hardwares, os microchips e tudo mais não acompanharam necessariamente a necessidade da inteligência artificial, então ficou um hiato ali de evolução dessa tecnologia. Já nos anos 2000, começou realmente a vir muito mais forte aí, usando, por exemplo, Google, Amazon e tudo mais, usando, por exemplo, para Big Data, reconhecimento de imagens, reconhecimento de vozes, tudo isso veio a Alexa, veio todos os assistentes que a gente tem da Apple, a Siri, né? Então, começou nessa parte de um pouco rudimentar, hoje em dia a gente já pode dizer isso, mas em 2020, aproximadamente, a gente já começou algo um pouco mais pesado, foi a questão do ChatGPT, antes um pouco de 2020, né? A questão de ChatGPT, a questão de várias inteligências artificiais que fazem o seu trabalho, basicamente, em marketing, em finanças, em diversas aplicações, principalmente aplicações internas. Então, você tem um Big Data, dados imenso, e você consegue tratar esse dado muito melhor do que um ser humano, por exemplo, ali nas suas planilhas, no seu conhecimento. Então, ele veio muito ajudando a tomar decisão de gestores, ajudando a tomar decisão de empresas, realmente, para depois vir a aplicação para os seres humanos. Estamos escutando? Desculpem, tem alguém com o microfone ligado. Top. Acho que agora foi. Eu acho que não tá mutando o microfone de todo mundo. Agora foi? Acho que sim, né? Top. Massa. Então começou essa parte mais usabilidade para as pessoas e para as empresas do que era uma inteligência artificial. Eu não vou ir muito a fundo sobre os tipos de inteligência artificial, ou então os tipos de formas que a gente tem para usar, mas basicamente a gente consegue derivar alguns tipos de inteligência a partir da limitada, que é basicamente as máquinas reativas, por exemplo, aquele chatbot que conversa com você num site, ou então aquele chatbot do Instagram, ou do Instagram não, do WhatsApp que conversa com você quando você quer marcar uma consulta. Então, esses são ferramentas de inteligência artificial que não aprendem sozinhas. Ela já tem uma base de dados dele, que uma pessoa colocou, e ela vai responder com base naquilo. Se eu quiser colocar lá no chatbot de que eu quero marcar uma consulta, ele já vai entender aquilo e vai colocar para a opção certa que ele já tem treinada. Ele não vai criar nada novo, ele não vai se basear naquilo ali para inventar uma coisa completamente nova. Vai ser com base naquilo. E as máquinas limitadas, que é a mesma coisa da máquina reativa, só que ela também aprende com as experiências que ela teve. Então, por exemplo, com o algoritmo da Netflix. Você vê ali que na Netflix sempre vai ter alguma coisa que você provavelmente vai querer ver. Não necessariamente você vai escolher, mas você provavelmente vai querer ver aquilo, com base em todas as experiências que você selecionou. Você viu, por exemplo, o trailer daquele filme e gostou. Você viu aquele filme, você viu aquela série. Você terminou de ver uma série inteira daquele gênero, daquela forma. Então, ele vai se basear no seu aprendizado, no que você colocou ali, para gerar uma experiência muito melhor na Netflix. E as inteligências artificiais gerais, que elas são as que eu tinha mencionado anteriormente, que são ChatGPT, que é Simplified, algumas dessas assim, você tem algo um pouco mais robusto, no sentido de, eles têm a base de dados deles, mas eles às vezes conseguem se conectar à internet para pegar algumas informações-chave, ou então eles conseguem, com base no que eles já têm, construir frases e modelos que às vezes não teriam necessariamente na base de dados deles. Então ele junta informações, ele consegue mesclar informações diferentes e colocar para você de uma forma que seja lógica e que você consiga entender. Não vai ser só um monte de código, vai ser alguma coisa ali que você realmente consiga ler e entender aquilo.
Com base nisso, os 3 principais motivos assim do que por que uma inteligência artificial é relevante para o seu negócio ou para a sua consultoria e tudo mais. A primeira delas, acho que a mais fundamental é a otimização de tudo que você puder imaginar, otimização do seu tempo, otimização dos seus recursos de uma forma geral, de dinheiro, eu quero fazer com que esse trabalho repetitivo que eu demorava 1 hora para fazer, eu quero fazer em 20 minutos, 5 minutos. Beleza, eu consigo fazer isso de uma certa forma se eu tiver os processos certos dentro da minha empresa. Então, a otimização é algo que, tipo assim, é a grande sacada da inteligência artificial, é a grande motivação para empresas estarem investindo bilhões todos os anos nesse tipo de ferramenta. E a otimização em si, ela vem também na produtividade. Por exemplo, tem alguns estudos de Stanford, se eu não me engano, e até um pouco mais antigos, de 2017, 2018, que eles mostram que o uso de inteligência artificial ajudou a melhorar a produtividade deles em 14%. Então foi algo assim, 14%, e isso vendo em uma empresa gigante, imagina quantos milhões de dólares ou reais isso já está economizando. Imagina isso para um pequeno negócio, para uma pessoa que está começando agora, também vai otimizar o tempo dele. Ele vai poder passar um pouco menos de tempo fazendo uma coisa um pouco mais operacional, uma coisa ali vamos supor, uma planilha do Excel, um trabalho de marketing, alguma coisa assim, para realmente estar na estratégia, para estar ali focando nas pessoas, que é o que realmente faz uma empresa crescer e se despontar. Então, é algo muito interessante para você pensar aí a longo prazo. O segundo é a questão de insights. Particularmente, eu uso muito o ChatGPT e outras inteligências artificiais, tipo o Bard, para ter insights sobre coisas que eu não sei ou sobre coisas que eu quero melhorar. Às vezes eu estou com uma trava criativa, por exemplo. Então, eu coloco no ChatGPT sobre um determinado assunto e peço para ele me dar algumas noções sobre aquele assunto, um resumo, quais são os 3 pontos mais críticos desse assunto, o que as pessoas falam sobre esse assunto que é menos explorado, então ele consegue te dar uma quebra de bloqueio criativo quando você quer fazer alguma coisa assim. Então, você está escrevendo um documento muito extenso, com várias encadeações, você precisa de ideias de como começar esse documento, ou como continuar esse documento. Pô, você pode colocar no ChatGPT ou outra inteligência que ele vai te dar pelo menos um parâmetro de como seguir, entende? Não necessariamente a resposta dele vai ser boa, mas você consegue, com a sua própria inteligência, entender que o padrão que ele está usando e conseguir replicar aquilo ali de uma forma que você consiga melhorar o seu trabalho. E eu acho que um dos mais fundamentais é que quanto mais, assim, um dos termos mais fundamentais é que quanto melhor capacitado você for para uma determinada área do conhecimento, vamos supor consultoria, vamos supor marketing, melhor vão ser os seus resultados da inteligência artificial. Um designer vendo o trabalho de uma inteligência artificial que faz um post, por exemplo, ele vai olhar para aquilo e vai falar, pô, tem erro nisso, isso, eu quero que mude isso, eu vou mudar meu input aqui para essa informação, e você vai conseguir uma análise crítica muito melhor. Tem inteligência artificial que faz logo, por exemplo. Uma pessoa que já faz logo há muito tempo, ela vai olhar para aquilo e vai falar, pô, isso aqui está ruim nesse sentido, eu vou mudar meu input para melhorar essa cor aqui, que eu acho que vai ser melhor, algo assim. Então, a inteligência artificial deu a base para ele, deu aquilo que ele precisava, e logo depois você vai vir com a parte mais técnica e fina daquela inteligência. E isso no ChatGPT é assim, fundamental. Você não pode pegar uma informação que ele te dá e tomar aquilo ali como verdade absoluta. Você vai pedir, por exemplo, eu quero dados de crescimento para esse mercado aqui, porque eu vou fazer um investimento. Você não vai se basear só naquilo ali. Você vai pedir para ele as fontes que ele pegou, você vai nas fontes que ele pegou e vai confirmar se aquele dado é de verdade, se aquilo ali realmente existe. Então, tem que ter essa parte mais fina que o ser humano ainda tem, que consegue ter a criticidade. Então, quanto melhor você souber sobre o assunto, mais o seu resultado da inteligência artificial vai ser melhor. Então, não adianta você... O meu sobrinho faz mais barato e faz no ChatGPT, beleza, mas vai sair tudo errado, provavelmente. Ou ele faz um design específico, beleza, vai sair... não vai ser tão... Não vai converter tanto assim as vendas, não vai cumprir o objetivo que eu queria no início. Dito isso, a parte aqui, acho que bem importante, que é sobre as ferramentas em si. Eu selecionei aproximadamente 6 ou 7 ferramentas que são, assim, bem interessantes de serem utilizadas no ponto de vista de consultoria, no ponto de vista de negócios. O primeiro deles, obviamente, o ChatGPT, que acho que todos vocês já conhecem, utilizam, já tiveram algum tipo de contato com ele.
mas eu queria trazer um pouquinho uma base que às vezes as pessoas esquecem sobre ele, que é o ChatGPT, ele é treinado por você, em grande parte do tempo. Então, quando você coloca inputs nele, quando você coloca informações nele, as informações que ele traz para você são melhores. O que eu quero chegar com isso? Quando você tem, por exemplo, chegou um projeto novo de consultoria, um plano de marketing. Eu abro um chat novo, no ChatGPT, e coloco absolutamente tudo que eu sei sobre aquela empresa, sobre aquele projeto, sobre os meus consultores, sobre tudo que eu tiver de informação daquele projeto, eu vou adicionar como um texto grande naquele chat. Então, eu vou treinar o meu chat GPT para ele estar aguçado naquela formação que eu quero. Nesse sentido, o chat GPT ele vai conseguir ter uma informação um pouco melhor, porque se só pedir para ele fazer, faça uma análise SWOT, ele vai fazer, mas provavelmente vai estar horrível. Não vai estar de acordo com o que você precisa, vai ter uma coisa um pouco genérica. Se você coloca esse prompt antes, se você coloca esse treinamento antes, muito provavelmente vai ser uma coisa um pouco mais refinada, um pouco mais interessante de ser vista. Outra coisa bem, acho que básica para você conseguir ter respostas melhores no ChatGPT é justamente essa parte aqui de baixo, de prompt base. Então, se você está ali fazendo uma ferramenta, você quer buscar uma ferramenta específica no ChatGPT ou quer fazer um texto específico, cara, coloca essas informações. Quem que ele deve ser? Você vai atuar agora como um gerente de projetos, você precisa fazer uma EAP de um projeto. O formato do texto, eu quero que você faça em formato que dê para colocar numa planilha de Excel. O objetivo desse prompt é fornecer informações estratégicas para o meu projeto em si, e lá. O tom de voz é um tom de voz profissional, e o público-alvo é profissionais da área de gestão. Então, com isso aqui, com esse prompt base e com o que você já colocou anteriormente, muito provavelmente suas respostas vão estar muito mais afiadas do que você teria se não estivesse usando nada disso, se você simplesmente deixasse o ChatGPT cru com as informações que ele tem. Então, essa parte aqui eu acho que é bem interessante, todo mundo assim, deve muito crer nisso. Outro macetezinho assim, de ChatGPT e outras ferramentas parecidas é que você não confia na primeira resposta que ele te dá. Sempre dá para melhorar alguma coisa no que você pediu. Então, você pediu para ele fazer determinada atividade, beleza, ele deu uma resposta para ele e você achou, ok, satisfatório. Tenta mudar alguma coisinha na sua pergunta, adiciona um pouquinho mais de detalhe, ou tira alguma coisa que você viu que ele foi para um lado errado. Fazendo isso, você vai fazer com que ele tenha uma resposta um pouco mais específica para aquilo que você quer. E, obviamente, igual eu falei antes, não confie necessariamente cegamente no ChatGPT. Dá uma olhada naquilo, vê o que ele está falando, se faz sentido ou não. Se não tiver certeza daquela informação, vai, tira, não precisa colocar aquilo. Você vai, às vezes, acabar com um projeto que você está fazendo, ou então acabar com alguma coisa acadêmica que você está fazendo, justamente porque você não teve esse senso de olhar para aquilo ali e ver que está errado, ou está dúbio, ou não está claro, entende? Outro, agora que eu acho muito importante, que é o Crispy, que ele é algo assim, que a gente não dá muito valor, mas na pandemia a gente começou a ver que fez muito sentido. Todo mundo já teve uma reunião online, todo mundo já teve aquele professor, todo mundo já teve aquela reunião de trabalho que você ficava ouvindo toda hora um ruído, um cachorro latindo do vizinho, o carro da pamonha passando, a criança do professor ali gritando. Todo mundo já teve esse tipo de reunião. E, tipo assim, é bem chato mesmo. E hoje em dia já passa um certo não profissionalismo, né? Apesar de acontecer, não ter muita culpa sobre algumas coisas, mas, pô, às vezes você tá ali com um cliente, cara, você não quer demonstrar que você tá num ambiente de casa com as pessoas gritando, com cachorro latindo e tudo mais. Então, ele é basicamente uma ferramenta que você baixa e ele consegue remover tudo que tem de ruído em volta de você, deixa só a sua voz. Se você tem, agora nesse tempo que tá de calor excessivo, cara, tem um ventilador do meu lado aqui, você não vai ouvir ele, porque o Crispy vai remover isso. E tem outras ferramentas que fazem isso, mas eu acho que é interessantíssimo assim de ser utilizado em qualquer reunião que vocês forem fazer profissional ou acadêmica, enfim. Passando aqui também para o mesmo ramo de reuniões, nessa questão de reuniões online, muitas empresas ainda usam, né, tipo, reuniões online, ou então fazem questão híbrida. A minha empresa, por exemplo, a Cosmos, a gente é 100% online,
a gente não tem uma sede específica, mas a gente consegue fazer tudo de forma híbrida. Então, às vezes, a gente vai até o local e conversa com o cliente, por exemplo. Mas, internamente, a gente faz tudo online. A gente não precisa se ver. Então, essas ferramentas, elas ajudam a gente a ter esse passo a mais de profissionalismo. O Fireflies, por exemplo, não é o único, tem outros também, mas ele faz basicamente a gravação e a transcrição do que você está falando ali na sua reunião. Então, pô, se colocasse agora o Fireflies aqui na reunião que a gente está agora, provavelmente ele ia ter uma descrição de tudo que eu estou falando para você em forma de texto. Isso é, tipo assim, essencial. Se você está fazendo uma ata, por exemplo, ele vai gravar a sua reunião, então você consegue ver depois no próprio software. Ele consegue entender muitas das coisas que você está falando, por exemplo, colocar em tópicos. Então, ele entende que eu mudei de assunto. Ele entende que eu estava falando sobre história de inteligência artificial, mas agora eu já estou falando sobre ferramentas. Então, ele vai colocar em formato de tópico. Essa não é a única ferramenta que faz isso, mas essa é uma das melhores. Inclusive, ela é paga. Mas se você pesquisar um pouquinho mais, você consegue achar algumas que sejam gratuitas. O Simplified, cara, é uma mágica para negócios, simplesmente isso, porque ele consegue fazer basicamente tudo de marketing, que você puder imaginar. Não vai ser tudo com a qualidade profissional de uma agência de marketing, mas vai ser, às vezes, a necessidade que você tem ali para o momento. Vai ser a necessidade que você vai ter para fazer um videozinho para o seu Instagram, vai ser a necessidade que você vai ter para fazer um vídeo para aquela microempresa que está te contratando, algo assim. Ele consegue fazer basicamente edição de vídeo, edição de texto, logotipo, nome, anúncio, e assim, todo tipo de ferramenta de marketing ele tem. É uma ferramenta muito, muito completa. Ele é usado de benchmark em alguns estudos que eu já fiz, então eu usei ele como base para saber quem que era o melhor do mercado que faz isso aqui. Era o Simplified nesse caso. O Axion e também outros, como esse ARPA e o Browse GPT, eles são outros que conseguem melhorar assim, muito sua produtividade. Eu utilizo alguns deles para fazer algumas tarefas específicas. Ele basicamente automatiza tudo que você está fazendo em questão do seu navegador. Vamos supor que todos os dias você tem que enviar determinado e-mail quando uma mensagem chega para você. Então, chegou essa mensagem desse cliente aqui, ou então chegou um e-mail determinado, eu quero automaticamente que isso aqui seja mandado para o meu supervisor, essa mensagem. Então, com certeza, você vai programar ele para fazer isso de uma forma muito simples, não é nada assim que você precisa de código, coisas muito assim de outro mundo. Mas ele vai, sim, chegou o e-mail, ele já mandou esse e-mail para esse outro lugar. Chegou essa mensagem, ele já fez tudo que tinha que fazer. Ele consegue conectar com alguns softwares de gestão de projetos, então Asana, Trello, entre outras, que você consegue conectar, e ele faz essas automatizações. Isso aqui é fundamental, principalmente quando você tem aquele trabalho muito operacional, aquele trabalho de formiguinha que eu tenho que toda hora estar mandando uma coisa repetitiva, tenho que fazer isso aqui. Não é algo que exige minha análise crítica sobre aquilo ali. Então você consegue automatizar e não perder um tempo muito precioso nesse sentido. Tinha algumas imobiliárias que usavam isso, por exemplo, o cara tinha uma imobiliária e para todo anúncio que ele tinha, para toda visita que ele tinha que mandar um anúncio e, como era uma imobiliária pequena, ele não fazia aquilo ali de uma forma muito profissional. Ele usou esse tipo de bot, ou esse tipo de CRM que ele tinha, e tinha esse bot incluso, e fez isso de forma automática. Salvou ali 2 horas do dia dele. 2 horas, cara, você pode fazer muita coisa em 2 horas. Tipo assim, impressionante o quanto que você consegue automatizar de tarefa no seu dia a dia e você às vezes nem percebe. Basta você olhar para o seu dia a dia e ver quanto de coisa repetitiva que você faz. Agora também voltado para marketing, principalmente aí, plano de marketing, análise de mercado, análise de público-alvo, enfim, diversos projetos nesse sentido. Tem o Jornio e outras plataformas, essa é o Expressia, por exemplo, acho que é gratuito e o Jornio é pago, que é basicamente criação de uma persona, às vezes com base nos dados do seu CRM ou nos dados que você coloca para ele. Às vezes criar uma persona por si só, você pode se enviesar em coisas que não existem na realidade. Eu posso falar que a minha persona é o João, de 34 anos, que cursa publicidade, mas na verdade não. O meu CRM ou a minha ferramenta que eu estou usando de dados está falando que não é o João de 34 anos que faz publicidade. Ele faz artes visuais, cara. Ele faz design. Ele não faz isso. Então você vai conseguir ter foco muito melhor
em quem você quer atingir com as suas campanhas de marketing, com as suas campanhas de publicidade e tudo mais. Outro, assim, que eu acho que cara, mudou muito, muito, muito a forma que eu faço consultoria, é o Mindgrasp. Tem um Urmata também, que é gratuito, então esse eu acho que já consegue melhorar a produtividade de vocês. Mas basicamente o Mindgrasp, esse Urmata, ele consegue ler informações de PDF, ou então ler informações de vídeo YouTube, de gravação, por exemplo, desse webinar aqui, gravação de reunião do Zoom, consegue colocar tudo isso em uma forma de inteligência artificial e você consegue basicamente perguntar para ele. Então você tem que ler um livro de 300 páginas e, pô, tô sem tempo, não vou conseguir fazer isso. Tô aqui tendo que ler Kotler na faculdade, não vou conseguir fazer isso. Para esse trabalho específico. Beleza, eu vou colocar nessa inteligência artificial e ele vai ler para mim em, sei lá, 10 minutos, 5 minutos, vai colocar no banco de dados dele e você vai conseguir começar a perguntar para ele o que o autor queria dizer com tal e tal coisa. Ele vai se basear única e exclusivamente nesse vídeo que você colocou para ele ou nesse PDF. Eu usei isso muito, muito, muito para extração de dados. Por exemplo, tem as empresas ou então empresas de consumo ao consumidor geral, ou então empresas mesmo de report ou coisas assim que fazem análises, elas lançam documentos imensos falando sobre aquele setor específico, falando sobre, por exemplo, o setor de publicidade no Brasil, ele vai acontecer isso, isso e aquilo, vai crescer tanto, cresceu tanto agora. Eu precisava desses dados para embasar alguns projetos que eu fiz. O que eu fiz? Joguei esse PDF tudo dentro dessa inteligência artificial e fui fazendo pergunta para ele. Quanto que vai crescer o tal setor? Quanto que isso, aquilo aconteceu? Então, ele já me deu muito mais rápido e ele fala exatamente onde é que está do texto que você colocou, do vídeo que você colocou, onde que está sendo falada aquela informação para você comprovar que aquilo ali é verdade. Então, isso te quebra, assim, muito tempo, muito tempo. Você vê ali um documento de 100 páginas que você precisaria ler, cara, você não vai precisar ler aquele documento de 100 páginas e fazer aquela leitura dinâmica, né, tipo, perdendo várias informações. Você vai ter tudo ali muito mais simples para você. Isso ajuda, assim, muito, muito, muito. Outro que acho que é interessante, principalmente para pessoas que não têm muito conhecimento sobre Excel, sobre Google Planilhas e tudo mais, ou até tem, mas precisa fazer aquilo ali com uma forma mais rápida para ser feita, é esse Sheet AI, ou então o Excel Formula Bot. Basicamente, você consegue... Ele é um chat GPT dentro do seu Excel, ou então dentro do seu Google Planilhas. Basicamente, você não precisa digitar a fórmula, não precisa colocar o igual, conte-se essa coluna, beleza, contou que tem tantas pessoas que fazem tal coisa. Eu já coloco de uma forma natural. Eu quero que você faça tal e tal coisa dentro do Google Planilhas e faça nesse ponto específico aqui da minha planilha, eu quero que você conte quantas vezes a palavra tal apareceu. Quero que você faça isso e aquilo. Então, ele te dá uma rapidez para você fazer muitas coisas mais básicas. Eu nunca tentei ele com coisas muito, muito, muito avançadas de Excel ou de planilhas, por exemplo, viabilidade financeira, que tem muito, muito dado, muita fórmula que você tem que fazer muito cuidado. Então, essas eu ainda não testei, mas você pode testar. Cabe a sua própria imaginação. Mas isso daqui ajuda bastante, principalmente em coisas mais rápidas do seu dia a dia que você provavelmente vai usar. Às vezes você não consegue, utilizar essas formas mais profissionais de planilha, de Excel, porque às vezes você não conhece, não fez o curso, não fez algo nesse sentido. Beleza, coloca essa ferramenta que você vai conseguir pelo menos ter o início de algo para você utilizar de planilha. Ou às vezes você está com dúvida, né, e quer saber como é que eu vou utilizar isso aqui de forma certa. Beleza, coloca nessa ferramenta que ele vai conseguir te mostrar basicamente isso. E agora, por último, e assim, vamos dizer assim, aqui eu tinha dado o peixe, agora vai ser a vara de pescar, ensinando a pescar a pessoa. O Futurepedia é basicamente um grande diretório com todas as inteligências artificiais que você puder imaginar na vida. Acho que 90% dessas aqui eu conheci lá, e mais todas as outras que eu conheci para utilizar, ou que alguém utilizou, foi vindo desse Futurepedia. Ele basicamente, todos os dias, os usuários colocam inteligências artificiais novas, ou então inteligências artificiais estão sendo muito utilizadas para determinado setor, para determinada utilização.
Esse FuturePedia, assim, mudou completamente a forma que eu procuro inteligência artificial para me ajudar no meu dia a dia. Estou com um determinado problema, eu tenho que fazer tal e tal coisa, pô, tá difícil, tá chato isso aqui, será que alguma ferramenta consegue me ajudar? Dou uma olhada no FuturePedia, provavelmente vai ter alguma coisa para me ajudar. O FuturePedia, assim, cara, não... Eu até testei outras ferramentas que fazem essa procura de software, mas elas não foram tão boas quanto ele. Porque ele é atualizado todos os dias e tem as reviews dos usuários. Então, as inteligências que são melhores vão ficar para cima, as que são piores vão ficar para baixo. Então, você provavelmente vai conseguir ali ter uma noção muito melhor do que é a inteligência artificial que você tem. Beleza? E agora, vou deixar aqui tanto o meu WhatsApp quanto o meu LinkedIn aberto, meu WhatsApp profissional. Eu queria saber de vocês agora, o que vocês acharam, o que vocês têm de dúvida. Pode falar tudo que vocês quiserem falar sobre inteligência artificial. Eu acho que essa é a parte mais importante, assim, do workshop, porque eu consigo passar uma base do que eu tenho aqui em forma de apresentação, mas eu acho que vocês conseguem me dar muito mais insumos para a gente conseguir fazer isso aqui uma conversa um pouco melhor. Então, fala que se você achou massa, se você não achou, da apresentação. Se quiser me perguntar pelo WhatsApp ou então pelo LinkedIn, alguma coisa assim, pode me perguntar também. Mas eu queria agora ouvir um pouquinho de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma coisa a ser falada, pode falar sem medo. Fechou? Garanto para vocês que vai ser bem melhor a gente tendo essa interação do que só eu falando, por exemplo. Pode falar, André. Bom dia, Henrique. Bom? Bom dia, bom demais. Eu queria saber como é que você sente com relação à confiabilidade assim, de alguma dessas ferramentas, principalmente quando vai testar novas, né? Porque de vez em quando, por exemplo, para dado de CRM, algumas informações que são mais até de contato, assim, de clientes, coisas assim nesse sentido, de usar essas ferramentas, ver se não tem perigo de Vazar dados. vazar dados, informações no geral, que acho que, principalmente para algumas ferramentas mais novas, né? É uma preocupação assim bem grande, né? Algumas já são pagas, já são conhecidas, então tem mais confiabilidade, né? Mas principalmente para testar, como é que você se sente em relação a isso? Nessas que são pagas e que são mais conhecidas, tipo ChatGPT, tipo o próprio Simplified, Midjourney e tudo mais, existe uma confiabilidade que é pelo menos ele ser pago e ele ser reconhecido pelo mundo. O mundo conhece sobre essa ferramenta. Outra coisa que tem para ser feita, pesquisar no Google sobre aquela ferramenta, ver se que as pessoas estão falando sobre ela, notícias, se tem alguém criticando, se tem alguém falando bem, se tem alguém falando mal. O seu próprio bom senso também, de chegar na página inicial daquele software e ver, pô, isso parece muito profissional? Não parece tanto profissional, então já é uma red flag ali para você seguir. Você pode ver também, às vezes procurar tanto os termos e condições dele, o que ele está falando sobre dados, como é que ele trata aqueles dados, para onde eles vão. Porque às vezes não é nem que ele está te enganando, mas ele só vai usar seus dados para alguma coisa que às vezes você não quer. A questão de colocar dados de clientes, às vezes coisas sensíveis de CRM, igual você falou. Eu evito colocar, tipo assim, na maioria delas, eu coloco só nas que eu confio, tipo ChatGPT, ou então em um CRM que faça esse tratamento certinho e tudo mais, mas não tem, assim, a forma única de que você tenha a garantia de que esse dado não vai ser utilizado para nada, assim, não tem muito como. Tudo está hoje interligado. Mas só de você ter esses cuidados já vai ajudar bastante. E colocar esses dados em algumas ferramentas pode ser um pouquinho, assim, cabe o seu bom senso. Não vou colocar um dado hipersensível de informação, assim, que não pode ser vazada, que você vai tomar um NDA ali bem forte na sua cara se aquilo de vazar, e uma ferramenta que eu não tenho conhecimento. Eu vou colocar nas que eu conheço. Vou colocar no meu Asana, que é a minha gestão de projetos, vou colocar no Bitrix, vou colocar em coisas um pouco mais confiáveis, assim, porque não quero que aquilo vaze de forma alguma, senão a multa é bem grande. Ou a sua moral fica lá embaixo, enfim. Então, acho que é mais isso. Fez sentido? Fez. Mas, eu não estou vendo aqui as mãozinhas ou as perguntas. Podem, se alguém, não sei como é que está sendo aqui feito, pessoal da organização, se tem mais ou não.
Eu tenho mais uma, já que ninguém tem. Pode ser. Como é que você se sente, por exemplo, tipo, para arrumar, para meio que ir aprendendo essas novas ferramentas, sabe? Então, tipo, imagino que para você aprender a usar essas que você usa atualmente, teve várias que você testou e não gostou e acabou meio que perdendo um pouco de tempo aprendendo a usar, né? Algo que você acabou não gostando, né? Então, como é que você concilia, assim, tipo, usar as ferramentas e aprender novas ferramentas? Até porque, pô, de vez em quando o dia a dia tá muito corrido, né? E você vai meio que fazendo do jeito que dá. E aí, tipo, como é que é para você ir aprendendo, assim, e adquirindo esses novos repertórios de ferramentas de IA? Véi, vai muito do problema que eu tô passando. Tipo, tenho tal problema. Sei que tô tendo tal problema. Eu tenho tempo de pesquisar uma forma nova de resolver esse problema? Não tenho tempo? Tá, eu vou fazer da forma que eu conheço, que é a forma que eu já sei que vai dar certo, vai demorar mais, mas eu sei que é certo. Se eu tenho um tempo maior, ou se o risco daquilo ali é menor para eu testar outras coisas, aí eu vou começar a entrar no Futurepedia, vou dar uma olhadinha ali. Tipo assim, em questão de 10 minutos você acha ou não. Tipo, não demora muito, geralmente, esse tipo de pesquisa para mim. Mas para começar mesmo, para tipo, vou usar uma inteligência artificial para fazer tal coisa. Demorou um tempo, demorou uma certa pressão ali para fazer. Era todo dia alguém falando para você, pô, usa inteligência artificial, usa inteligência artificial. Já usou hoje para resolver esse problema? Usa isso aqui para resolver esse problema. Então, no começo foi um pouquinho mais difícil, mas você consegue, tipo assim, não é nada de outro mundo. Você ter ali toda uma rotinazinha para resolver alguma coisa que você quer. E acaba que a maioria das ferramentas que você for conhecendo, elas vão ser meio que coringa para muitas coisas que você for fazendo. Então, é interessante você ter ali um banco de dados seu mesmo, tipo, você anota tal ferramenta eu uso para isso, isso e aquilo. Essa outra ferramenta eu uso para isso, isso e aquilo. Então, a próxima vez que você tiver um problema, você vai nessa listinha, vê o que você já tem ali, vê se resolve o problema. Se não tiver, beleza, vai ali no Futurepedia ou no Google e pesquisa alguma inteligência que faça aquilo aí para você, entende? Então, meio que vai ali no dia a dia, tranquilo, não precisa ter muita pressa sobre isso. E, quer dizer, não precisa gastar muito tempo do seu dia com isso. Tipo, vai mais da sua necessidade. Estou com um determinado problema, busquei essa inteligência. Não estou com problema nenhum, beleza, eu vou, sei lá, andar aqui só para ver o que tem de novo, né, no Futurepedia, entende? Mais alguma coisa? Deixa eu tentar ler aqui o chat. Top, André. Pô, essa questão aqui do Gustavo, que ele colocou inteligência artificial no judiciário americano. Eu não sei qual que é o contexto que você colocou desse aqui, mas, cara, tá dando bastante... Sim, tem até lei agora vindo, projeto de lei brasileiro que tá vindo para regular a inteligência artificial, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo, né? Tipo assim, não tá... A galera viu o que dá para fazer com isso, e aí já tá colocando uma lei ali para, delimitar isso aqui, não pode usar isso, não pode fazer assim, não pode fazer aquilo. Até que, muita questão de deepfake, né? De você conseguir fingir que você é alguém que você não é, colocar uma voz que você não é, e, pô, usar aquilo ali pro mal, obviamente, né? Tipo, que a galera vai usar é pro mal. Apesar dos memes e tudo mais, o pior mesmo é a galera usando para fazer fake news e tudo mais. Então, é tipo assim, impossível de você re- dar uma olhada num deepfake e olhar para aquilo e falar, pô, será que é aquilo ali mesmo? Tipo assim, você tem que olhar com muita atenção para descobrir que aquilo é um deepfake, quando é bem feito. Então, essa questão de privacidade e de uso para coisas ruins é bem foda, velho. Tipo, bem desinteressante nesse momento. Mas, obviamente, ia acontecer porque são seres humanos, né? Então, o ser humano vai sempre achar um jeitinho de fazer alguma coisa para prejudicar outra pessoa, ou então para ajudar outra pessoa, mas sempre vai ter esse lado. Nossa, vocês têm mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar? Tem algumas perguntas no chat. A Sabrina perguntou se essas inteligências precisam de algum software específico. Geralmente não. Geralmente elas são todas na web mesmo.
Aquele Crisp, por exemplo, que eu falei de reunião, ele é software, então você tem que baixar. Mas a maioria deles ou é uma extensãozinha que você usa, ou é uma extensão, ou então é igual o ChatGPT, que é um site que você entra e faz as coisas para você. Mas a grande maioria deles visam essa facilidade, né? Você não precisa baixar, você não precisa fazer nada. Tipo, você não precisa ter um iOS ou então um Android para usar. É só usar na sua plataforma de web mesmo, tipo no Google Chrome, ele já vai estar funcionando normalmente. Essa é a grande vantagem ali da user experience deles, né? Você não precisa baixar nada, o que seria bem chato, seria bem antiprodutivo, inclusive. Demoraria bastante para a gente fazer aquilo que eu falei para o André, né? Mais alguma coisa? A princípio de perguntas não, mas muitos elogios à sua apresentação. Top, gente. Nossa. Tem uma pergunta do João ali, né? Do João Pedro. Ou ele já foi? Deixa eu ver. Foi em No relação chat? à ética na organização. Eu sou um grande amante das IAs, acho que elas estão aí para ajudar. Porém, como fica o seu pensamento em relação à ética em usar essas ferramentas para realizar projetos e trabalhos para pessoas que estão pagando para a sua organização? Essa é boa, velho. Essa é boa. Particularmente, eu não uso para fazer o meu trabalho. Tipo, até porque eu passei anos na faculdade, passei várias experiências para ter o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu particularmente não uso ela para fazer totalmente meu trabalho. Geralmente eu uso para guiá-lo. Tipo assim, pô, tô com bloqueio criativo, tô com dificuldade de fazer mais sobre esse assunto. E aí, obviamente, eu vou ler daquilo ali que ele está fazendo, ou então eu vou ver aquela informação que ele está me dando e vou ter o meu senso crítico. Se eu não tivesse esse senso crítico, cara, eu provavelmente sairia um monte de abobrinha do ChatGPT. Assim, coisas absurdas que você não entregaria nem para o seu inimigo em consultoria. Então, agora, para outras questões, tipo a questão de artistas que agora usam exclusivamente para isso, ou algo ético de trabalhos inteiros feitos com ChatGPT e tudo mais, nesse momento, algumas tecnologias elas não estão tão avançadas para substituir. Por exemplo, eu já fiz artigos pelo ChatGPT. Demorou um pouquinho, mas eu consegui fazer vários artigos por ele, para testar. Não saiu, tipo assim, saiu uma coisa boa. Ok. Passa, às vezes, uma revisão basiquinha acadêmica. Aquilo ali nunca seria passado numa revista científica. Tipo assim, jamais aquilo ali seria passado. Mas me ajudou a fazer uma base ali, um artigo que eu queria fazer. Beleza, consegui fazer aquilo, mas, tipo assim, com o meu conhecimento atual, eu não consigo realizar uma coisa muito grandiosa nisso. Agora, a questão ética de você fazer, por exemplo, arte, pegar uma arte de uma pessoa, basear inteira nela e fazer a sua arte com base naquela, tem vários artistas, inclusive agora, que colocam algum tipo de bloqueio para inteligência artificial. Então, o cara posta a arte dele lá, uma pintura, um quadro digital, alguma coisa assim, e coloca um tipo de bloqueio para que as inteligências artificiais não se baseiem no quadro dele ou na arte que ele fez para fazer a dela. Então, isso já é alguma coisa que o mercado já, tipo, tá, vamos dizer assim, revertendo, né? Tipo assim, pô, vamos impedir que pelo menos use minha arte, né? Não vamos ser dessa forma. Mas é bem complicado, tipo, essa questão ética. Eu acho que a gente vai evoluir bastante nesses próximos anos. Tipo, não... Esse ano eu acho que está sendo basicamente um teste, assim, dos nervos das pessoas e de todas as questões éticas. O Twitter tá, tipo assim, o X agora, né? O Twitter tá, tipo assim, muita gente criticando, muita gente sendo a favor, mas é bem complicado mesmo. Não vai ser um assunto que vai demorar, tipo assim, final do ano acabou. Vai ser, tipo assim, muitos anos de discussão. Tipo assim. Enquanto tiver esse tipo de tecnologia, vai haver essa discussão, eu acho. A próxima pergunta é do Enio, em relação ao uso de IAs na área de saúde, para consulta, diagnóstico. Massa. Cara, tem área de saúde, tem algumas coisas bem interessantes que eu fiz alguns trabalhos sobre. Por exemplo, o médico demora muito tempo, muito tempo da consulta dele, fazendo, não diagnóstico, como é que é o nome daquilo? Transcrevendo, escrevendo tudo que ele tem ali da consulta, por exemplo. O cara passou meia hora falando sobre os problemas dele, sobre a vida dele.
o médico vai ter que, beleza, digitou aquilo, então contratou, eu já vi o médico contrataram um escriba, uma pessoa para ficar ali do lado dele, digitando tudo o que acontecer na consulta, para ele não ter esse trabalho depois. Então o cara pagou mais de um salário mínimo para um cara, para ele ficar só escrevendo o que ele tinha ali na consulta. Nesse sentido, cara, tá ajudando bastante. Tipo, tanto a Amazon quanto a Google, elas têm inteligências artificiais que conseguem ouvir a sua consulta e proteger aqueles dados, obviamente, porque a Amazon e a Google é grande, mas enfim, você não sabe o que vai fazer com seus dados. Mas eles conseguem ouvir a sua consulta, transcrever tudo que você disse e dar todos os pareceres ali para você. Então, o médico gastava às vezes 2 horas depois do expediente dele, 2 horas, tipo assim, só escrevendo o que ele tinha para, só escrevendo eu esqueci o nome específico, escrevendo o prontuário ali da pessoa. Então, isso é algo assim que ajuda bastante, tipo, ajuda mesmo. Tem outras ferramentas mais simples de escrita e tudo mais. Tem muita ferramenta de diagnóstico também, tipo, eu vi algumas notícias de alguns pesquisadores que treinaram uma inteligência artificial com milhares de imagens de um certo tipo de tumor e colocou para jogo, tipo isso aí. Então você consegue, ela identifica o tumor às vezes melhor do que um médico mesmo formado. Ou então ele dá a segunda opinião. Pô, ele fala ali, pô, aqui tem um tumor. O médico olha para aquilo ali, vê se tem realmente, se faz sentido ou não, e tem. Então, velho, a área da saúde é tipo assim, acho que vai ser tipo assim, revolucionário o que vai acontecer na área da saúde. Tanto é que tem aquelas cirurgias que fazem por robôs, muito provavelmente nos próximos aí 10 anos, vai ter algum tipo de cirurgia que vai ser uma inteligência artificial que vai fazer, porque ela é mais competente às vezes do que um médico. E isso, obviamente, também vai implicar em várias questões éticas e tudo mais, mas, assim, veremos o que vai dar nisso. Mas eu dou, assim, 10 anos para uma inteligência artificial estar fazendo cirurgia no lugar de um médico, uma cirurgia mais simples, por exemplo. Pode falar, André. Uma coisa que eu estava pensando também é de como que, assim, como empresa mesmo, né? Então, dentro dos lugares que você trabalha, você acha que o pessoal decide comprar uma ferramenta para os consultores usarem, né? Então, pô, assim, o ChatGPT Premium ou outros IAs nesse sentido que pode ajudar bastante, mas, por exemplo, não faz tanto sentido, ou faz, né? O próprio consultor tem que comprar essa ferramenta para fazer o trabalho que ele está sendo pago para fazer, né? Então, tipo, como é que a organização em si pode estar adotando institucionalmente ou comprando ferramentas para os consultores ou funcionários em geral estarem usando de IA? Acho que vai muito de demanda. Tipo, se a sua empresa tem essa demanda, se os funcionários já querem usar, ou tem alguém que é mais entusiasta e quer usar, eu acho que cabe a pessoa, o líder dessa pessoa, dar uma atençãozinha a mais. Basta você provar para o seu gestor que você vai economizar alguma coisa. Se você falar que vai economizar tempo ou vai economizar dinheiro e mostrar para ele que está economizando, mano, a chance do líder ali falar que não, isso aqui não, tudo mais, é bem pouco. Só se realmente não tiver condições de comprar aquilo ali. Mas na maioria das vezes que eu tive essas experiências, foi exatamente isso. Eu falei, velho, tem essa ferramenta, ela faz isso aqui, ela é boa, vai me economizar muito tempo, vai economizar o tempo de uma galera. Vamos comprar? Vamos. Então, beleza. O ChatGPT, por exemplo, a versão Premium, né, que é o mais evoluído, tinha pessoas que compravam por si só na empresa que eu trabalhava e tinha pessoas que tinham pela empresa. Então, aliás, outros softwares que tinham pela empresa. Então, a empresa pagava um software que a gente utilizava e era muito mais simples assim. Mas vai muito na sua dopamina ali, né? Do seu querer fazer aquilo ali acontecer. Se mesmo que as pessoas ali vendo que ele não faz sentido, a sua empresa vendo que não faz sentido, não quer investir naquilo ali, vai lá e faz, tá ligado? Tipo, começa a usar. Porque provavelmente você vai estar tendo um passo a mais do que muitas outras pessoas. Só de você conhecer o ChatGPT, por exemplo, e saber colocar um prompt igual eu falei ali no início, velho, você já tá na frente de 90% das pessoas que não estão fazendo isso. Então, tipo assim, vai ajudar bastante. Eu acho que a inteligência artificial não vai substituir necessariamente o ser humano em muitas coisas, mas ele vai ser tipo um companion ali, vai ser uma pessoa que vai te auxiliar em muitas coisas, ou vai fazer um trabalho mais chato e você dá o veredito, entende?
pelo menos nesse curto e médio prazo. Eu queria só perguntar pro João Pedro, que tinha feito aquela pergunta sobre ética, o que ele acha sobre essa mesma pergunta que ele fez. Eu volto a pergunta para você. Não sei se você quiser, se você está podendo falar agora, mas se quiser falar um pouquinho sobre essa questão de ética, como é que você vê isso? Ou se alguém quiser falar. Bom dia. Cara, eu penso muito do jeito que você falou, no final das contas. Eu acho que seria muito legal usar a IA para te ajudar a fazer o trabalho como um todo, mas não necessariamente você pegar isso como a pura verdade, né? Porque tem as questões de, como se fossem direitos autorais, e eu acho que, tipo assim, uma organização que se baseia puramente em trabalhos da IA, eu sinto que está perdendo, sabe? Muito como se fosse potencial de trazer realmente, não sei, ideias que possam agregar de fato para, não sei, o cliente ou, não sei, a organização. Então, eu acho que também é delicado, né? Eu tô muito curioso para ver quais vão ser as próximas cenas dos próximos capítulos em relação à IA, mas eu acho que é mais ou menos nesse sentido que você falou. Então, valeu aí por ter, né, elaborado aí sua resposta. Véi, e agora, tipo, imaginando um outro cenário, tipo, vamos supor que tem uma inteligência artificial que faz um trabalho de uma empresa e ela faz igual ou melhor que aquele ser humano para determinado cliente. O cliente está pagando, beleza, mas ela faz melhor ou igual àquele trabalho que o cliente está pagando do que o ser humano que está realizando aquilo ali. Uma empresa, ela visa lucro, ela visa produtividade, ela visa tudo que for de melhor. Ela vai explorar isso, velho. Não tem, tipo assim, como impedir esses avanços. Tipo, algumas profissões realmente vão deixar de existir, outras vão se reformular, mas com certeza, se eu tenho uma inteligência artificial que faz algo melhor para o meu cliente, cara, provavelmente eu vou usar esse negócio que faz algo melhor para ele. Só que o mercado se autorregula em muitos sentidos. Então, no momento que mais empresas verem que usando a inteligência artificial específica vai fazer um trabalho melhor para aquele cliente, todo mundo vai começar a utilizar. O preço daquela consultoria ou daquele trabalho específico vai diminuir, porque todo mundo vai querer ter aquela vantagem competitiva, às vezes de preço, ou então, às vezes, enfim, da qualidade de trabalho. E até que vai ter um efeito rebote. Então, o preço diminuiu, beleza, tá todas as empresas que fazem esse serviço utilizam inteligência artificial, beleza, banalizou, todo mundo usa, o preço está lá embaixo, antes era 2.000, agora é 500, enfim, reais. Beleza, agora o efeito rebote. Vai chegar uma empresa e vai falar, eu cobro mais caro, eu cobro o triplo do que tudo isso aqui, mas eu faço com o ser humano e eu faço com esse ser humano tenha determinadas características que a inteligência artificial não tem. Aí volta de novo. Outras empresas começam a fazer da mesma forma, começam a ter dois tipos de serviço. Então, tipo assim, eu acho que é um grande efeito rebote de mercado mesmo. Tipo, banalização e depois volta como um diferencial. É tipo a gente ter hoje vinil vintage, porque, pô, acho chique, né? Acho legal essa tecnologia de ter um vinil em casa e tudo mais, e ouvir disco de vinil, LP. Tipo assim, em um momento da história, todo mundo, pô, joga fora esse disco de vinil, não serve pra nada. Nossa, o CD é muito melhor, o USB que é muito melhor. Todos isso aqui é muito melhor, não vou usar esse vinil. Tipo assim, pra que eu vou usar isso? Pra que eu vou vender isso? Agora veio o contrário, o efeito rebote. Pegam tudo isso, vendem muito mais caro do que era naquela época e falam, pô, isso aqui é vintage. Isso aqui é uma qualidade que você não tem hoje em dia. Então, tem sempre esse efeito de mercado, de tecnologias novas. É, tipo, bem massa de entender isso. Algo a mais? Oi, Henrique. Oi. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá sim. É porque você mencionou em alguma pergunta que foi feita que você não costuma usar, por exemplo, para trabalhos acadêmicos, porque, por exemplo, até você mencionou, eu me formei, então eu quero usar meus próprios conhecimentos. Acho que foi mais ou menos assim que você falou. Eu queria saber para que você costuma usar e como é que surgiu essa sua curiosidade para utilizar a ferramenta a ponto de você estar conseguindo explicar para a gente sobre ela hoje. Uhum. Eu não sei se é vantagem ou desvantagem, eu ainda não sei se é um ponto positivo ou negativo,
Eu me formei ano passado, 2022. 2019 a 2022. E eu não tinha um conhecimento sobre inteligência artificial na época. Mas se eu tivesse naquela época, e o conhecimento que eu tenho, provavelmente eu teria usado em trabalhos acadêmicos, em coisas assim. Só que, assim, eu não teria usado, a minha própria moral, eu não teria usado para fazer um trabalho inteiro, para, tipo assim, pegar totalmente copiado de ChatGPT para fazer aquilo ali. Porque eu quero ser um profissional melhor. Então, eu quero que aquilo ali, eu quero ter o meu senso crítico, eu quero desenvolver a minha criticidade para ter alguma coisa boa. Mas eu vou usar o ChatGPT para estudar, por exemplo, para, tipo assim, me dar uma base de como que é feita uma descrição de cargos, sei lá. Eu não quero que o Google me fale, eu quero que o ChatGPT me fale como é que ele faria uma descrição de cargos com determinadas características que eu estou imaginando. Então eu tentava ter esse viés de, tipo assim, essa troca. E a mesma coisa que eu faço hoje. Eu tô com bloqueio criativo, tô com algum tipo de quero refrescar minhas ideias, eu pergunto para ele, pô, o que você faria nessa situação aqui? Dou todas as inscrições, entende? Então, basicamente é dessa forma. Eu uso muito mais como um direcionador e não como um solucionador das minhas dores todas. Mas tem algumas coisas que você olha assim, pô, o ChatGPT fez uma coisa boa, realmente. Não pensaria nisso aqui de uma forma natural. E aí você já adiciona na sua própria mente, tipo, dá para seguir tal caminho que o ChatGPT me ensinou, entende? Então dá para utilizar ele de uma forma muito de ensino e de seu companheiro do seu dia. Não recomendo isso, tá, gente? Não façam isso. Mas, por exemplo, tem um site chamado Prompt Vibes, que eu vou passar aqui no chat. Ele tem todo tipo de prompt para ChatGPT e todos esses outros. Então, tem uns que desligam a ética do chat, que se você quer fazer algo um pouco menos travadão e tudo mais. Ele tem muitos recursos para você utilizar no ChatGPT. E aí, tem, por exemplo, um que é tipo assim, eu quero que você seja meu psicólogo. Obviamente, você não vai confiar num psicólogo que seja o ChatGPT. Mas eu vi pessoas testando o psicólogo do ChatGPT e, cara, deu ali alguma coisa certa. Tipo assim, deu alguma coisa que um psicólogo realmente falaria para você. Mas, obviamente, você não vai utilizar porque você tem uma noção de que a sua saúde mental não depende de uma inteligência artificial. É melhor um outro ser humano. Nesse momento da história, estamos assim. Não sei como é que vai ser o futuro. Então, tem muitas coisas que dá para realizar com esse tipo de inteligência. Entendi. E qual foi o seu start para começar a usar? Tipo, porque eu sou totalmente a moda antiga, na questão da idade, na questão de fazer meu próprio rolê em relação a tudo que eu preciso fazer, mas eu sinto que eu vou ser engolida em algum momento. E aí, qual foi o seu start? Que você falou que não tinha conhecimento nenhum durante o seu período acadêmico. O que te levou a sentir a necessidade de usar e aprender a usar? Primeiro foi de empresarial. Então, a empresa que eu estava, ela fomentava usar a inteligência artificial. É tipo assim, top-down, né? Tipo, todo mundo falava, véi, usa a inteligência artificial porque isso aqui é foda. Isso aqui é maravilhoso e tudo mais. O que eu comecei a fazer? Comecei a procurar. Tipo assim, o que seria... Selecionei, tipo assim, 10 inteligências artificiais que seriam interessantes para mim, para eu utilizar nos meus problemas que eu tenho hoje em dia. Então, eu tô com um problema aqui de escrever, eu não tô escrevendo muito bem, eu tô com dificuldade nisso, vou procurar uma que faça isso. Então, a partir do problema, acho que você consegue fazer isso de uma forma fácil. Então, eu recomendaria para você que quiser começar a utilizar, começa a partir de um problema que você tem. Tipo, algum problema, não necessariamente um problema, mas algo que você queira melhorar. Tipo, uma otimização do seu tempo, alguma coisa assim. Algo que você faz que você, pô, nossa, isso aqui é chato, hein? Pô, quero fazer de uma forma melhor, ou algo assim. Ou você vê que você fez uma coisa, pô, a qualidade disso aqui não tá boa, tá ruim. Aí você começa a pesquisar. Aí sim você vai começar a utilizar no seu dia a dia, porque você vai ver que tem uma um benefício óbvio para o seu dia a dia. Aí sim você vai começar a tomar gosto pelo aquilo. Então, acho que esse é o primeiro passo, assim. E aí, depois é curiosidade. Tipo, você começa a ver notícia de inteligência artificial que fez muita coisa, você vai começar a ir naquilo. Inclusive, vou passar para vocês aqui 2 Instagrams. O primeiro é o Kenal. E o segundo é do Gilson Leal. O Kenal é um entusiasta de inteligência artificial e outras tecnologias no Instagram, no Instagram.
tem muito conteúdo dele no Instagram falando sobre como é que ele usa, como é que ele faz, como é que ele... Enfim, tem várias entrevistas dele que eu achei bem interessante, tipo assim, bem interessante mesmo. Dá uma abertura bem grande para os olhos de vocês. E o Gilson Leal é um professor, se não me engano, no CEUB, de criatividade, inovação, de muita coisa assim. E ele tem algumas comunidades chamada aqui, Shock, Wave. Ele tem muita coisa interessante, muito workshop, inclusive, tipo assim, mão na massa, vamos fazer isso aqui. O Gilson Leal ele tem essa comunidade que só fala sobre isso. Então, é tipo assim, e as pessoas são receptivas. Você tá com um problema, ele vai te responder alguma coisa. Tem grupo no WhatsApp, tem muita coisa assim. Então, vocês provavelmente vão encontrar alguns ensinamentos, algumas coisas interessantes. E ele faz muito workshop sobre inteligência artificial e como usar no seu dia a dia. Workshop, assim, vou pegar um Mid Journey que faz imagens e vamos usar ele ao máximo aqui de secar nessa aula. Você vai sair daqui sabendo até quantos filhos o programador que fez isso aqui tem, tá ligado? Então ele seca bastante. Pois é, o seu personal trainer, o ChatGPT, dá para fazer isso exatamente. Tipo assim, para quem faz dieta, por exemplo, você tem uma base que eu preciso ter uma dieta de 1.600 calorias e precisa ter tais características, não como isso, como aquilo, e minha rotina é essa. Coloca lá, ele te dá uma dieta para você fazer. Ah, eu quero contar os macros da minha alimentação. Beleza, coloco lá que eu tenho que comer tantas macros e ele já vai me dar. Véi, isso é perfeito. Tipo assim, bateu, é certo. Tipo assim, um plano alimentar que ele consegue fazer com as informações que você der para ele, obviamente. Então tem que ser informações mais precisas. Para a galera de TI também, tipo assim, está sendo fundamental. Ele é muito bom de códigos, para código, todo tipo de código que você quer, ele consegue fazer para você. Então, é bem interessante. Isso agora que eu fui ver uma mensagem aqui, a anamnese dos pacientes, da pergunta anterior. Mais alguma coisa, pessoal? Alguma pergunta? Algum comentário que vocês quiserem fazer? Eu tenho uma pergunta. Considerando que isso já vai estar intrínseco, né, a essa geração mais nova e as próximas, qual você acha que seria a melhor abordagem dos professores utilizarem para isso? Isso Para é bom, essa velho. introdução? Eu queria muito ter pego o ChatGPT na época da minha faculdade, cara. Tipo assim, teria sido muito bom de ver como é que ia ser. Eu acho que não é algo que vai ser freado. Eu acho que é impossível você frear, a não ser que você tenha uma ditadura, você vai frear esse tipo de coisa. Não queremos uma ditadura. Mas todo esse tipo de evolução tecnológica, isso passa por essa fase de não tem lei nenhuma, é terra sem lei, vai ser uma coisa horrorosa, todo mundo usando para o mal, todo mundo usando para alguma coisa boba, enfim. Depois vem as regulações. A partir das regulações, eu acho que vai ter alguma coisa melhor. Provavelmente vão ter inteligências artificiais que vão detectar outras inteligências artificiais. Eu sei que atualmente tem. O ChatGPT tem umas inteligências que fazem isso, que detecta se o texto foi feito pelo ChatGPT, mas eu não sei a veracidade dele. Eu já vi gente falando que esses detectores de ChatGPT não funcionam, tipo, não são tão precisos assim. Então, o que os professores têm que fazer? Exatamente o que eu falei agora. Você instruir os alunos a usarem como um companheiro, o ChatGPT e outras ferramentas. Usar como um auxílio na sua educação, um auxílio naquilo. Porque, de qualquer forma, eu, como consultor, vou lá e pego uma informação inteira, tipo um texto inteiro, um projeto inteiro do ChatGPT, e beleza, foi para jogo. Foi para o cliente e tudo mais. Aquilo ali vai dar errado, velho. Tipo assim, então o professor tem que indicar que isso vai dar errado no final. E no final das contas é você que vai ter que ter a noção crítica de falar que aquilo ali tá errado ou não. Então você tem que aprender pelo viés tradicional, mas você vai usar o ChatGPT para te ajudar, para tipo, tirar bloqueio criativo, pra fazer algumas coisas assim. E vai da índole de cada um também, né? Tipo, pô, se eu quero ser um profissional melhor, provavelmente eu vou me esforçar mais para ter o ChatGPT do meu lado e eu também me atualizando. Se os dois estiverem juntos, ChatGPT e eu me atualizando sempre, véi, você fica imparável, assim, nesse quesito. Então, eu acho que esse é o direcionamento que o professor tem que fazer. Ele não vai conseguir proibir, por exemplo, mas ele vai conseguir auxiliar a usar de uma forma massa no dia a dia.
Obrigada. A Alessandra colocou no chat se você recomenda alguma ferramenta específica inicial para quem nunca mexeu, ou tem até uma resistência a essas novas tecnologias, e se o chat GPT é melhor para sua introdução. ChatGPT, acho que para introdução é melhor. Tipo assim, é o mais que tem mais conteúdo na internet para você aprender, é o que mais tem coisas para você aprender. Eu não tenho agora as informações, mas dentre esses chats todos que se assemelham em muitas coisas, o ChatGPT, o Bard, o ChatGPT 4, o 3.5 e tudo mais, tem diferenças nele para o uso. Então, se você quer uma coisa mais criativa, usa esse. Se você quer uma coisa rápida, usa esse. Se você quer uma coisa com essas características, usa aquele. Mas para a grande maioria das questões que você for ter, assim, básicas, o ChatGPT já vai te auxiliar de forma bem grande. Mas se você procurar na internet, provavelmente vai ter qual que é o melhor para cada função. Você quer uma coisa criativa? Usa para aquele. Se quer uma imagem? Usa esse e esse. Então vai muito da sua necessidade. Se é uma necessidade básica, o ChatGPT provavelmente já vai cumprir tudo que você precisa. Vale a pena usar os outros só para testar, assim, para ver se você gosta ou não. Então, acho que o chat é o melhor, assim, de início. Depois você pode ir para outras. Tipo assim, pode começar a ir para outras ferramentas que são mais específicas. Tipo, tem umas que usam o próprio ChatGPT, mas com uma outra cara. Então, muitas das ferramentas que eu falei aqui, eles usam a API do ChatGPT. Então, eles pegam um banco de dados do ChatGPT e usam, reformulam e colocam como um negócio próprio e cobram um dinheiro por aquilo. Então, você provavelmente vai utilizar uma dessas ferramentas ao longo desses próximos anos. Top. E, gente, mais perguntas, comentários? Tentando dar uma olhada aqui no chat também, se tem alguma coisa. Nossa. Massa, gente. Eu acho que foi isso, então. Certinho? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa que querem falar agora, ou então mandar pelo WhatsApp ou mandar pelo LinkedIn, enfim. WhatsApp é melhor. LinkedIn. Não manda mensagem pelo LinkedIn. Henrique, uma pergunta agora, nada a ver com o curso, mas em relação à certificação, alguma coisa assim, a gente vai receber pelo e-mail ou a gente assina alguma lista? Como é que funciona? Então, a gente vai encerrar agora. Aí eu vou explicar mais ou menos o que vai acontecer. Tá bom? Posso encerrar então, Henrique? Mais alguma coisa? Então, tranquilo. Pode sim. Tranquilo. Assim, finalizamos o workshop de ferramentas IAs na execução de projetos de consultoria e agradecemos ao ministrante Henrique Mesquita pela participação na 11ª Semana Acadêmica da Administração. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail e também estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla em até 24 horas, para aqueles que permaneceram 70% do tempo no workshop. Também lembramos que mais tarde teremos mais atividades na Semana Acadêmica de Administração. Relembrando, participe da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues para a comissão organizadora no Auditório Verde da Face e nos nossos pontos de coleta. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar. Agradecemos aos nossos patrocinadores Fazenda Mercado Maluga, Deluxe Company, Cari Alimentos, Eventos, Locações, Mobiliário para Eventos e Patrícia Aguiar Fotografias. E é isso. Renato, só mais uma pergunta. Sim. Eu estava e eu caí. Tá bom. E aí vai contar o período antes e depois?
de eu ter caído, eu voltei com 1 minuto no máximo. Não, nem conta tem- então esse tempo, não. Você Não só tem tem que permanecer 75% mesmo. Entendi, mas aí não vai invalidar o tempo que eu estava antes, não, né? Antes de cair. Não, Pode deixar que eu não. respondo essa. Tá bom. Alessandra, a gente, quando você cai, aparece pra gente, mas a gente faz uma contabilidade e junta todo o período. Então, o sistema já fornece as informações. Não precisa se preocupar, vai chegar tudo bem no seu e-mail, tá bom? Tá, obrigada, Paula. Obrigada, Henrique. Obrigada, Reinaldo. Por nada. É isso, galera. Obrigadão pelo quem compareceu aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada, Henrique, de Tchau. novo, pelo workshop, Disponha. viu? Reinaldo, finalizou a gravação? Finalizei agora.